Glória a Deus. Tempo novo. Deus tem um tempo novo preparado para essa casa, amém? Alguém mais deseja viver o novo de Deus? Viver coisas novas preparadas por Deus? Porque viver coisas novas é muito bom, né? Mas viver coisas novas preparadas por Deus é muito melhor, né? A igreja deu uma sumida. Deu uma sumida o pessoal aí. Amém. Só as crianças? Meu Deus. Aleluias. Deixa a sua Bíblia aberta no livro de Ruth. Livro de Ruth é o 8º livro da Bíblia. Deixa marcado aí o livro de Ruth, daqui a pouquinho a gente vai ler. Essa palavra nasceu ali no finalzinho de março. E diferente das outras, essa palavra nasceu assim num curto espaço de tempo. Então eu entendi que era uma palavra já para ser liberada. Tem mensagens que eu escrevo 2, 3 meses e elas não se concluem. Daí eu guardo, entendo que não é o momento de serem liberadas. E se você faz algo nascer fora do tempo, você pode pular processos necessários. E essa palavra Deus permitiu que eu trouxesse ela hoje. Eu trago essa mensagem com muito temor, mas também com muita segurança em Deus, porque eu sei que não é de mim. Até mesmo porque se fosse de mim, não sairia palavra da minha boca. E o Senhor tem me dado graça. É engraçado que lá em casa eu vou escrever uma mensagem, vou preparar uma mensagem. Eu preciso de vários dias de confinamento dentro de casa para escrever uma mensagem. Então, eu falo que toda segunda-feira é o dia do meu secreto com Deus. É o dia que eu separo um tempo de qualidade para semear no mundo espiritual. O meu trabalho me dá, né, essa oportunidade. E segunda-feira é o dia que o condomínio sai para trabalhar, o silêncio reina e ali nascem algumas ministrações, como essa palavra de hoje. Deixa aí marcado na sua Bíblia, livro de Ruth. Capítulo 1. O livro é tão pequenininho, né? É só deixar marcado. Nós vamos ler no capítulo 1. Tem uma frase que eu tenho guardado comigo desde um tempo já. Essa frase foi pontual para os momentos de transições que o Senhor estava fazendo comigo. Eu não sei quem escreveu essa frase, mas ela diz o seguinte: algumas mudanças podem salvar a nossa vida e o propósito de Deus dentro de nós. E eu diria que algumas mudanças podem destravar o mundo espiritual. Algumas mudanças podem ser chaves para abrir um novo tempo na nossa vida. Algumas mudanças podem ser chaves para abrir um novo tempo, inclusive nessa igreja. Esses dias eu e o Marcos estávamos conversando sobre o tanto de gente que já esteve aqui conosco e não está mais. O tanto que seria bom se todos permanecessem com a gente.
Talvez precisasse comprar mais bancos, porque só com esses daqui não caberia. Tantos vêm e vão, tantos já passaram e não permaneceram, cada um com seus motivos ou suas desculpas. Mas eu não sei se você tem tido a mesma percepção que eu tenho tido nos últimos tempos, de uma espécie de um destravamento espiritual nessa igreja. E eu acredito que isso é um presente de Deus para os que permaneceram. Se você puxar na sua memória, os últimos cultos da mocidade, por exemplo, as reuniões de mulheres, Deus tem derramado uma graça. E eu acredito também que boa parte desse destravamento espiritual vai passar pela mudança de mentalidade daqueles que permaneceram. Até mesmo porque a verdadeira espiritualidade, ela repousa no campo da nossa mente. E a palavra do Senhor fala em Romanos 12:2, que para a gente experimentar o novo de Deus é preciso renovar a nossa mente. A mudança de mentalidade, a renovação da nossa mente destrava coisas ao nosso redor. A mudança de mentalidade abre portas para vivermos determinadas coisas em Deus. Às vezes a gente não acessa alguns lugares em Deus, sabe por quê? Porque estamos querendo viver o novo preso numa estrutura antiga. Queremos viver o novo sem renovar a nossa mente. Queremos até ver as coisas fluírem, mas estamos engessados nos nossos conceitos e comportamentos. Quando Jesus vai explicar para os discípulos o contraste entre a lei mosaica e a nova aliança a respeito do jejum feito como um ritual, costume dos judeus, tudo muito formal, engessado. Jesus tinha sido questionado. Por que os discípulos de João e os fariseus jejuavam como um ritual e os discípulos de Jesus não? E Jesus usa uma parábola para explicar isso. Ele fala o seguinte: olha, gente, ninguém põe vinho novo em odre velho. Senão vinho novo fermenta e arrebenta com odre. Jesus joga luz sobre esse conflito, sobre essa religiosidade. Jesus estava dizendo o seguinte: olha, gente, não fique preso às velhas formas cerimoniais, rituais pragmáticos, liturgias, não combina com a nova aliança. A mentalidade da nova aliança não se baseia em sequência de práticas, rituais, protocolos, excesso de formalidades, não. É chegado um tempo novo. Só que para viver o novo tem que abraçar o novo. Não dá para viver o novo de Deus engessado numa estrutura antiga, numa mentalidade sem renovo. Jesus não estava desprezando os velhos costumes, mas ele não queria que os velhos costumes prevalecessem sobre a nova aliança. Deus tem um vinho novo para derramar sobre odres novos, sobre mentes renovadas. E uma palavra profética que tem permeado as minhas orações é: Deus vai estabelecer um novo tempo neste lugar. Vai. Não por conta de A, de B ou de C, mas por conta de uma renovação da nossa mente no Senhor. Sabe por quê? Porque mentes renovadas, vinho novo. Vinho novo sobre odres novos. Odres novos, tempo novo. Deus vai estabelecer um novo tempo neste lugar. Algumas mudanças serão pontes para despertar o propósito de Deus dentro de nós. Quero falar hoje, rapidamente, sobre a história de uma mulher que vai viver um tempo novo depois da crise. Mas uma mulher com uma mentalidade preparada para receber o novo de Deus. Abra em Ruth, aliás, já está aberto aí, né? Nós vamos ler Ruth, capítulo 1. Não precisa ficar de pé, nós vamos fazer uma leitura um pouco longa.
Ruth 1, a partir do versículo 1. Ora, sucedeu que nos dias em que os juízes governavam, houve fome na terra. E um certo homem de Belém de Judá foi residir temporariamente na terra de Moabe. Ele, sua esposa e seus 2 filhos. E o nome do homem era Elimeleque, e o nome da sua esposa Noemi, e o nome dos seus 2 filhos Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. E eles chegaram à terra de Moabe e ali continuaram. E Elimeleque, marido de Noemi, faleceu, e ela foi deixada com os seus 2 filhos. E eles tomaram para si esposas das mulheres de Moabe. O nome de uma era Orfa e o nome da outra Ruth. E eles habitaram ali por cerca de 10 anos. E Malom e Quilion também faleceram, e a mulher foi deixada sem os seus 2 filhos e marido. Versículo 6. Então levantou-se ela com 2 noras para que pudessem retornar da terra de Moabe, pois ela havia ouvido na terra de Moabe como o Senhor havia visitado o seu povo, dando-lhes pão. Assim ela saiu do lugar onde estava, junto com suas 2 noras, e elas puseram-se a caminho para retornar à terra de Judá. Versículo 14. E elas ergueram a voz e voltaram a chorar. E Orfa beijou sua sogra, quer dizer, despediu. Mas Ruth agarrou-se a ela. E ela disse: eis que a tua cunhada voltou para o seu povo e para os seus deuses. Retorna tu também após a tua cunhada. E Ruth disse: não me supliques para te deixar, ou para deixar de te seguir, pois para onde fores eu irei, e para onde te alojares eu me alojarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus, o meu Deus. Onde morreres eu morrerei, e ali serei sepultada. Que faça-me assim o Senhor, e ainda mais, se algo que não a morte me separar de ti. E quando Noemi viu que Ruth estava firmemente decidida a ir com ela, deixou de lhe falar. Assim, as 2 seguiram até chegar em Belém. Glória a Deus. Em Ruth, nós encontramos algumas lições para vivermos o novo de Deus. Nós encontramos em Ruth uma família passando por um momento de transição. Elimeleque se casa com Noemi. Eles moram em Belém, têm 2 filhos, Malom e Quilion. A cidade de Belém vive uma crise social, política, econômica. A fome se instala nessa cidade. E essa família, fugindo da crise, mudam-se para Moabe. E lá em Moabe, Malom e Quilion se casam com Ruth e Orfa. Passado algum tempo, morre Elimeleque. Posteriormente, morre Malom e Quilion. E essas 3 mulheres, Noemi, Ruth e Orfa, ficam viúvas. Então, Noemi decide retornar para a sua terra e ela fala assim com as suas noras: olha, gente, eu vou voltar, mas vocês não precisam vir comigo. Fiquem aqui na terra de vocês. Aqui vocês têm seus costumes, sua família. Aqui vocês têm descanso, vão encontrar outro casamento. Eu volto sozinha. E aí, diante dessa decisão de Noemi, as 3 choram juntas. Orfa aproveita daquele momento, se despede da sua sogra, segue seu caminho. Mas Ruth permanece com Noemi. Ruth não quer deixar Noemi seguir sozinha. Ruth se compadece de Noemi. O cenário está ruim. 2 mulheres pobres, viúvas. E nesse contexto, ser viúva era sinônimo de desprezo, abandono, insegurança, incertezas. E é dentro desse cenário que Ruth escolhe permanecer. E Ruth fala assim com a sua sogra: tem problema não, Noemi, permaneço contigo. Tenho os meus costumes aqui, mas eu me ajeito na tua terra e o teu povo será o meu povo. Tenho os meus deuses aqui, mas eu me ajeito na tua terra e o teu Deus será o meu Deus. Permaneço contigo. E aqui nós encontramos a primeira atitude para viver o novo de Deus: permanecer. A atitude de permanecer, a Bíblia chama isso de perseverança.
vai rasgar o céu sobre a vida de Ruth. A permanência, a perseverança vai ser recompensada por Deus. Ruth permanece com Noemi. As duas voltam para Belém. E lá, Ruth encontra um Boaz. Boaz resgata Ruth. Boaz é um homem muito rico. Boaz coloca Ruth em uma posição de honra. Boaz eleva Ruth. Ruth é prioridade na vida de Boaz. Boaz é para Ruth o que Cristo viria a ser na nova aliança. Um resgatador, um remidor. Boaz faz o papel do parente mais próximo, se casa com Ruth para que o nome do falecido não viesse a ser apagado da história, na lei do levirato. E uma mulher pobre, viúva, que se coloca como provedora e cuidadora da sua sogra sem ter obrigação alguma. Larga tudo e vai morar em outra cidade com outros povos e costumes para que sua sogra não tivesse com destino final abandono. Essa mulher agora vai ser alvo da provisão divina. Essa mulher vai se casar com um homem muito rico de Belém, um homem íntegro que serve ao Deus de Israel e que além de resgatar Ruth, resgata também Noemi e insere Noemi nessa nova família. Quero dizer para você nessa noite, Deus tem presentes para quem permanece. Deus tem lugares de honra para quem permanece. Ruth não permaneceu com Noemi porque estava tudo bem. Ela permaneceu justamente porque estava tudo ruim mesmo. Ela não tomou essa decisão de permanecer movida por algum interesse. Afinal, que honra, que privilégio, que futuro Ruth teria permanecendo com a mulher pobre, viúva de idade avançada. Mas Ruth escolheu permanecer. Quando você escolhe permanecer dentro de um cenário de crise, isso revela as verdadeiras inclinações do nosso coração. Isso revela se estamos caminhando por motivações certas. E isso serve de instrumento para Deus de aprovação do nosso coração. E Ele sabe que pode rasgar o céu sobre as nossas vidas, que a nossa essência não será perdida. Ele sabe que pode nos colocar em lugares de honra, que a nossa essência não será perdida. Elimeleque fugiu da crise de Belém, mas ele encontra com a crise em Moabe. Ele fugiu da morte em Belém, mas ele encontra com a morte em Moabe. Essa família saiu de Belém por conta de coisas e em Moabe ela perde pessoas. O livro de Ruth nos ensina que nem sempre fugir da crise é a escolha certa. Tem situações que fugir no meio da crise é necessário, é sensatez. Mas tem situações que fugir no meio da crise é acovardar. Vai ter situações que permanecer no meio da crise, no meio da escassez, é o caminho para viver o novo de Deus. A família de Elimeleque migrou de Belém de Judá para Moabe por conta da crise. A palavra do Senhor fala que eles foram temporariamente, não era uma fuga definitiva. Só que mais adiante a palavra do Senhor vai falar que eles permaneceram em Moabe por 10 anos. O que era para ser temporário durou 10 anos. Quer dizer, os planos traçados se perderam. Quando a gente se movimenta errado, quando a gente traça a nossa rota sem antes consultar a Deus, os nossos planos podem se perder no meio do caminho. Permaneça até que o Senhor não te dê a última palavra. Porque se tem um plano que jamais poderá ser frustrado, é o plano de Deus para a nossa vida. Ele sabe a nossa história do começo ao fim. Depois de 10 anos em Moabe, olha o que acontece. Noemi recebe a notícia que as coisas estão melhorando lá em Belém. Ela recebe a notícia que o Senhor havia visitado o seu povo na crise, dando-lhes pão. As migrações que essa igreja vem sofrendo ao longo dos anos não tem a última palavra nesse lugar. Tem um tempo preparado para você que permanece.
Essa igreja ainda vai ser reconhecida como o lugar que o Senhor está dando pão. Aqueles que fugiram da crise para Moabe vão saber que em Belém o Senhor preparou um novo tempo. Vão saber que o Senhor visitou o teu povo. Permaneça. Permaneça até que Deus não te dê a última palavra. Permanecer é uma ponte para viver o novo de Deus. Deus tem compromisso com quem permanece, com quem persevera, com quem tem constância. Segunda atitude para viver o novo de Deus: mudança de mentalidade. Ruth está disposta a mudar os seus costumes, mudar os seus relacionamentos. Ruth está disposta a se converter ao Deus de Israel, ao Deus da sua sogra. Ruth era uma moabita. E o povo moabita era um povo pagão. Ruth está mudando a sua mentalidade para viver um tempo novo. E é interessante que Ruth não coloca resistência, críticas, bloqueios no meio dessa transição. Ruth abraça o novo. Para viver o novo, a gente precisa abraçar o novo. Ah, mas para que isso? Para que aquilo? Abrace o novo. Ah, para que mudar? Para que mexer? Bobagem. Abrace o novo. Ah, para que fazer assim agora? Toda vida, para que fazer diferente? Toda a vida foi assim. Abrace o novo. Talvez você até quer abraçar o novo, mas tem receio, coloca bloqueios, coloca resistência, acha bobagem. Você não tem noção do que Deus pode fazer em você quando você muda a sua mentalidade para receber o novo. Quando a gente sai da cadeira da crítica, dos bloqueios, da resistência, o Senhor começa a abrir as portas da misericórdia para a gente. E sabe o que acontece? Você começa a acessar lugares em Deus antes nunca visitado. Ruth chega em Belém como um odre novo, com a mentalidade aberta, renovada, para viver um tempo novo. E pela atitude de Ruth de permanecer no meio da crise, com a crise, porque Noemi era a crise em pessoa, a mulher tinha perdido marido, filhos, estava morando num lugar que não era dela. Pela atitude de Ruth de permanecer no meio da crise, com a crise e pela mudança de mentalidade, as cortinas vão se abrir para Ruth viver uma nova história. Sabe aonde Ruth vai parar? Lá na genealogia de Jesus. Uma moabita na genealogia de Jesus. Um destino mudado, uma história mudada pelo novo posicionamento. Comece a mudar a sua mentalidade diante da crise. Tá difícil, mas vai mudar. Tô sem força, mas vai mudar. Tá seco, tá árido. Parece que não vai melhorar, mas vai mudar. Vejo crise em Belém, as coisas melhorando, avançando em Moabe, mas vai mudar. O Senhor vai visitar Belém novamente. O Senhor vai escrever uma nova história nesta casa, na tua casa, no meio da tua parentela. Vai ter pão em Belém. Vai ter novidade em Belém. Escute o que eu estou dizendo nessa noite. Vai ter um tempo novo. O fato de você não estar enxergando não significa que Deus não está agindo. Não tem como caminhar com o Senhor numa nova mentalidade e não viver em novidade de vida. Quando você renova a sua mentalidade, não tem como. O novo se descortina diante de você. Isaías 43, 18 e 19. Não vos lembrei das coisas passadas. Eis que faço uma coisa nova e agora sairá a luz. Porventura não percebeis? Eis que porei um caminho no meio do deserto e rios em lugares solitários. Tem um tempo novo preparado para essa casa. Mas para viver o novo, a gente precisa abraçar o novo. Abraçar mudanças, renovar a mente. Abrace o novo. Abrace mudanças. Sabe por quê? Algumas mudanças podem salvar a nossa vida e o propósito de Deus dentro de nós. Curva a tua cabeça no teu lugar.
O Senhor abriu os nossos olhos nessa noite. No livro de Ruth nós entendemos que permanecer é o caminho para viver o novo de Deus. Mudança de mentalidade também é o caminho para viver um tempo novo. Eu quero que você ore junto comigo, sentado mesmo no teu lugar, profetizando um novo tempo neste lugar. Um novo tempo na minha vida, na sua vida, nas nossas vidas. Um novo tempo na nossa casa. Senhor, nós profetizamos um tempo novo neste lugar. Nós profetizamos sobre essa casa vinho novo, mentes renovadas, coração quebrantado. Senhor, nós abandonamos o lugar do desânimo, o lugar do pessimismo, o lugar dos bloqueios, das críticas, para viver um tempo novo que o Senhor tem para nós. Um tempo novo será estabelecido neste lugar. Mentes serão abertas, propósitos serão despertados neste lugar. Deus tem um tempo novo preparado para esta casa. Um tempo novo será estabelecido neste lugar. Essa casa vai ser reconhecida como o lugar que o Senhor está dando pão. Essa casa será reconhecida como um lugar que hospeda um tempo novo. Nós profetizamos um tempo novo nessa casa. Porque o rio que o Senhor tem para fluir aqui dentro vai atingir a tua casa também. Vai atingir a tua parentela. O rio que Deus tem para fluir aqui vai trazer vinho novo. Mentes serão renovadas. Propósitos serão despertados. Estabelece, Senhor, um novo tempo neste lugar. Nesta casa, nas nossas vidas. Hoje nós calamos a voz da insegurança, da timidez, das objeções, das críticas. Nós calamos a voz do medo, da inferioridade. Nós calamos a voz da depressão. Caia por terra todo o mal, toda obra maligna lançada sobre a tua vida. O Senhor vai colocar anjos com espadas desembainhadas ao redor dessa casa. Essa casa vai viver um tempo novo. As migrações que essa igreja vem passando não tem última palavra neste lugar. Não tem. Muitos vão e vêm, mas tem os que permanecem. E aqueles que permanecem, o Senhor tem compromisso. Estabelece um tempo novo neste lugar, meu Deus. Estabelece vinho novo nesta casa. Mentes renovadas. O tempo novo neste lugar será estabelecido. O Senhor tem mentes para serem trabalhadas. O Senhor tem propósitos para cada um de nós para serem despertados. Saia do lugar da inferioridade. Saia do lugar do medo, do desânimo, dos bloqueios. Abra o coração, abra a mente. Se desperte para um novo tempo. Eis que porém um rio no meio do deserto. O Senhor tem uma promessa para essa igreja. O Senhor tem levantado pessoas aqui que Ele vai usar. Ministérios serão abertos através de vidas curadas, de mentes restauradas, renovadas. Nós calamos a voz da insegurança aqui hoje, a voz das críticas, das objeções, a voz da inferioridade, do pessimismo. Deus tem um tempo novo preparado para essa igreja. Deus vai abrir olhos espirituais. Essa casa será referência nessa rua, nesse bairro. Essa igreja será referência. Nós seremos referência. Só que o vinho novo vai ser derramado sobre odres novos, sobre mentes abertas. Permaneça com a mentalidade renovada para viver o tempo novo. Deus está trabalhando, Deus está levantando. Qual posição você está? Preparado? Os pés calçados? Qual posição você está na tua corrida? Parado para descansar? Muitas vezes a gente quer desistir, quer parar, não quer mais vir.
acha que não vai mudar, que não vai melhorar, não vai crescer. Mas quando a gente muda a nossa mentalidade, o novo se descortina. Quando a gente muda a nossa mentalidade, o vinho novo vem sobre a nossa vida. Deus tem um tempo novo para cada um de nós. Deus tem um tempo novo para a tua casa, sabe por quê? Porque se você fluir aqui dentro, o rio vai chegar na tua casa. Se você fluir aqui dentro, o rio vai chegar na tua parentela. É de dentro para fora. É daqui de dentro. Nós profetizamos, Senhor, mentes renovadas, meu Deus, um tempo novo para este lugar, um tempo novo. Aqui a depressão não fala, aqui a opressão não tem voz, aqui a inferioridade não fala, aqui o desânimo não tem voz. A insegurança não tem voz. Você é capaz. Você tem um rio para fluir daqui de dentro. Permaneça. Mude a sua mentalidade para viver o novo de Deus. Deus tem um tempo novo para derramar. Mas Ele não vai derramar sobre odres velhos. Ele vai derramar sobre mentes renovadas. Grande é o Senhor, e com grandeza será louvado na cidade do nosso Deus. O Senhor é belo por sua posição, a alegria de toda a terra é o monte de Sião. Deus é conhecido em seus palácios como um refúgio. Pensamos na tua benignidade, ó Deus, no meio do teu templo. De acordo com o teu nome, ó Deus, assim é o teu louvor até os fins da terra. A tua mão direita é cheia de justiça. Regozije-se no monte de Sião. Alegre-se, ó filhas de Judá, por causa dos teus juízos. Caminha sobre Sião e vai ao seu redor. Conta as suas torres, marcai bem os seus baluartes. Considerai os seus palácios, para que vós possais contar à próxima geração. Porque este Deus é o nosso Deus, para sempre. Ele será o nosso guia até a morte. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o teu refúgio. Vinde contemplar as obras do Senhor. Que desolações Ele tem feito sobre a terra. Ele faz cessar as guerras até o fim. Ele quebra o arco e corta a lança pela metade. Ele queima a carruagem com fogo. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. E serei exaltado sobre toda a terra. O Senhor dos exércitos é conosco. É contigo. É com a tua família. Marque essa data na tua memória. Eu quero profetizar nessa casa na autoridade do Espírito Santo. O tempo novo está preparado neste lugar. Um tempo novo na tua casa, na tua família. Um tempo novo nessa igreja. Aqueles que fugiram da crise vão saber que aqui o Senhor preparou um tempo novo. Aqueles que fugiram da crise vão saber que o Senhor preparou alimento. O Senhor é contigo. O Senhor é contigo. Marque bem essa data. Marque bem essa data. Permaneça. Mude a mentalidade para receber o vinho novo. Permaneça. Mude a mentalidade. Porque Deus tem um vinho novo para derramar. Deus tem um vinho novo para derramar. Que esse rio vai fluir daqui.
Esse rio vai fluir daqui de dentro através do vinho novo que Ele tem para derramar.